Pessoal, Bolsonaro revelou uma carta na manga que pode mudar todo o destino das investigações que o STF está fazendo para tentar, de forma desesperada, incriminar ele. Deu na mídia internacional e o caso pegou muito mal para o STF. Vou dar todos os detalhes aqui para vocês e começar mostrando em números por que o STF, por que a esquerda quer tanto o Bolsonaro longe das eleições. Então fica até o final do vídeo que tem muita informação de utilidade pública aqui para vocês. Caso você não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. E compartilhe esse vídeo para o seu amigo que é de direita e até para o seu amigo que é de esquerda, pessoal, que ele tem que ver essas informações aqui, porque muita gente fica preso só dentro da mesma caixinha. Então vamos aqui para a primeira notícia de hoje. Dá uma olhada só. Bolsonaro teria 37,6% contra 33,6% de Lula se a eleição fosse hoje. Então, dá uma olhada, pessoal. Esse aqui é o grande motivo porque o STF quer o Bolsonaro longe, porque hoje ele é o nome mais forte de todo o país, é o nome que venceria o Lula muito facilmente. E aqui foi feita uma pesquisa aqui com o Paraná Pesquisas, mostrando alguns cenários para vocês. Então dá uma olhada. Bolsonaro contra o Lula. Bolsonaro ganharia aqui com 37,6% contra 33,6% de Lula. Quando a gente pega o Lula contra Michele Bolsonaro, o Lula ganharia com uma vantagem pequena, mas ganharia 34 contra 27,5%. Pegando o Lula contra o Tarcísio, hoje, tá, pessoal? 34 contra 24. Lula contra o Ciro Gomes e o Ratinho Júnior, uma lavada. Daí, realmente, 34 contra 15%. Lula contra Romeu Zema, 34 contra 12%. Bolsonaro contra Fernando Haddad, um banho, ó, 38 contra 14%. E Michele Bolsonaro contra o Haddad, quase 28 contra 15%. Então a gente consegue tirar algumas análises. O Bolsonaro é imbatível, ninguém vence dele nos dias de hoje. A Michele Bolsonaro, tirando Jair Bolsonaro, a Michele hoje é a candidata mais forte da direita. E tirando o Lula do páreo, não tem ninguém de esquerda que consegue competir aí com os candidatos da direita. A pesquisa é feita hoje, pessoal. Daqui a 2 anos, 2026, o Lula vai estar com 81 anos. Com certeza vai acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde o próprio partido tirou o Joe Biden da corrida presidencial, porque viu que ele não tinha condições. Acabou colocando a Kamala Harris, que foi uma candidata bem fraca, e o Donald Trump fez barba, cabelo e bigode, ganhou tudo lá nos Estados Unidos. Então, pessoal, partindo desse ponto aí, vamos começar a carta na manga do Bolsonaro. Ele já se manifestou e vamos começar mostrar para vocês aqui algumas evidências onde mostra como que está andando a nossa justiça, como está andando o nosso STF, e o Bolsonaro se manifestou, já vou mostrar para vocês. Antes, apenas um vídeo curto aqui da Jovem Pan, vou mostrar para vocês, a gente conversa na sequência, vamos lá. Direto de Brasília. O jornal americano The New York Times publicou uma reportagem criticando o Supremo Tribunal Federal por estar, nas palavras do jornal, desfazendo a Operação Lava Jato. A Aline Beckett tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Aline. Oi, Colombo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Bom, o jornal norte-americano fez duras críticas ao STF, afirmando que o Supremo está rejeitando evidências e anulando condenações importantes de réus envolvidos na Operação Lava Jato. O texto recebeu o seguinte título, abre aspas, um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito, fecha aspas. A reportagem criticou diretamente também o ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou as condenações de Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e Raul Schmitt. O argumento que foi utilizado pelo ministro é de que as provas obtidas não podem ser usadas para fundamentar as decisões judiciais. E, além disso, o ministro chegou a anular também as multas que foram aplicadas às empresas como a Odebrecht e a JBS. O New York Times chegou também a chamar a atenção em relação a
a relação do ministro Dias Toffoli com o Partido dos Trabalhadores antes da indicação dele ao Supremo Tribunal em 2009. Eu lembro a vocês que o ministro foi advogado do PT, ligado ao presidente Lula, e segundo o New York Times, isso acaba levantando aí questionamentos sobre a imparcialidade na atuação do ministro Dias Toffoli no STF. Colombo. Obrigado, Aline. Aline Beckett. Então, pessoal, mostrando aí, o Dias Toffoli era advogado do Lula, o Cristiano Zanin era advogado do Lula, o Flávio Dino, ministro do Lula, o Alexandre de Moraes, sem comentários. Então, o que é que vocês acham? Por exemplo, quando a gente vai numa audiência, se você é testemunha de uma pessoa que você é amigo, você não pode testemunhar, que o juiz mostra que tem parcialidade. Então, numa audiência que a gente vai de empresas ali, tem essa forma de proteção contra amigos ali estarem tomando decisões parciais. Por que no STF, que é para ser aí o maior pilar da justiça brasileira, tem um monte de gente ligado ao Lula? Então, deixa a opinião de vocês a respeito disso. Bolsonaro se manifestou a respeito disso. A gente tem que fazer essa informação aqui, pessoal, rolar o Brasil, porque isso não pode ser tratado como normal. Dá uma olhada. A reportagem publicada pelo New York Times nesse domingo expõe com clareza a gravidade da crise institucional e moral que o Brasil está atravessando desde o fim do nosso governo, tá? Post do Bolsonaro. Em vez de alimentar narrativas absurdas e típicas de regimes autoritários, como a falsa acusação de que a oposição teria tramado um golpe, o jornal se volta aos verdadeiros problemas do país e expõe como os abusos e excessos que estão manchando a imagem do Brasil no exterior, corroendo a credibilidade de nossas instituições, comprometendo a percepção dos investidores internacionais e criando uma série de problemas domésticos e externos. O texto revela ao mundo como o desmonte de um dos maiores esforços globais contra a corrupção era, na verdade, apenas um dos muitos sintomas de instituições que têm se deixado contaminar pela lógica política e que têm atuado para blindar amigos, quase sempre de esquerda, enquanto persegue membros da oposição ao atual governo, sempre de direita. O texto do New York Times não deixa dúvidas. O aparelhamento do Estado está liderando um processo de instrumentalização e desmonte institucional que coloca em risco a própria credibilidade do Brasil no cenário internacional. Segundo o jornal, ao invalidar provas, anular condenações e beneficiar empresas e figuras envolvidas nos maiores escândalos de corrupção da história, o Brasil de hoje não é um Estado que cultiva o respeito à lei, mas um que promove a impunidade de aliados, em claro contraste com postura e a retórica adotadas contra alvos como presos políticos do dia 8 de janeiro. Continuando, a reportagem demonstra ainda que essa crise não se limita ao passado da Lava Jato, mas reflete o presente e o futuro de um Brasil onde as instituições estão capturadas por interesses políticos partidários. O New York Times destaca, por exemplo, o inquérito das fake news criado, segundo o próprio jornal, para perseguir críticos e censurar a imprensa. Sob esse mecanismo, verdades inconvenientes são silenciadas e a liberdade de expressão, pedra angular de qualquer democracia, vem sofrendo ataques sem precedentes. Assim como o recente editorial do Wall Street Journal, o New York Times faz uma análise sombria do futuro do Brasil, caso esse ciclo de destruição institucional continue. A politização de instituições que não deveriam ser políticas não é apenas um retrocesso no combate à corrupção, mas uma mensagem clara de que o Brasil de hoje está voltando a ser um paraíso da impunidade, onde os poderosos podem fazer o que quiserem, sem qualquer temor de punição, enquanto as vozes dissidentes são perseguidas, rotuladas de antidemocráticas e caladas. Essa situação é um alerta para o mundo e para os brasileiros. Não se pode admitir que alguns poucos continuem agindo como um instrumento de perseguição política e destruição de adversários, enquanto protege aqueles que fazem parte do seu círculo de interesses. O Brasil merece um futuro onde a lei seja igual para todos, onde os culpados sejam punidos
e os inocentes não sejam perseguidos. A luta pela liberdade e pela verdade tem que ser de todos, só poderemos construir o país que queremos deixar para as futuras gerações, se todos os brasileiros de bem se unirem em torno de valores e causas duradouras. Por isso, volto a fazer um apelo sincero à classe política, aos líderes empresariais e àqueles que têm voz na imprensa. Precisamos devolver o Brasil de volta ao rumo certo. A história está nos observando e o povo está clamando por justiça, liberdade e verdade. Nossa missão é clara: pacificar, reconciliar e resgatar o Brasil que acreditamos ser possível. Então tá aí a declaração de Jair Bolsonaro. Onde, pessoal, o próprio STF confessou que teve corrupção lá no Petrolão. Dá uma olhada só, vou colocar mais um vídeo aqui para vocês. O Tribunal Federal de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. E tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar. Então, pessoal, tá aí o vídeo aí do ministro Luiz Fux, falando que houve corrupção, foi provado. Então, é uma patifaria, a gente vê como falaram, as provas juntadas não podem ser utilizadas para acusações. Então, realmente, um paraíso da impunidade. A gente vê os irmãos Batista e soltos, a gente vê o José Dirceu sendo solto, Lula foi solto. Então, será que existe justiça mesmo? Será que a gente pode confiar que o Brasil está indo no rumo certo? Vou colocar aqui, ó. Olha a capa do jornal da UOL. Polícia Federal vê golpismo latente e cita homem-bomba no STF ao indiciar Bolsonaro. Agora, um maluco que prende bomba no corpo e se explode, vira alvo junto com o Bolsonaro, sendo que a facada lá que o Adélio deu, falaram que era um lobo solitário querendo justiça. Então, quando é para a esquerda, né, para favorecer a esquerda, é lobo solitário. Quando é para punir a direita, falam que está envolvido toda uma trama, o dia 8/1. O Alexandre de Moraes, ele já fez todas as investigações em menos de 24 horas depois, já apontou que estava tudo envolvido. Então, se o homem tem direito de falar tudo, e não tem ninguém que barre, onde é que a gente vai parar? Era um trabalho da Polícia Federal, de outros órgãos estarem investigando as motivações e tudo. Será que todo esse poder na mão do Moraes é justo? Tem gente que acha. Compartilha esse vídeo, esse trecho aí com seu amigo esquerdista. Pergunta a opinião dele, o que ele acha disso. E o Bolsonaro cutucou mais um pouco aqui a esquerda, meio que comparando, né, a situação do Brasil com a Venezuela. Corina, que é a maior opositora do Maduro, vira alvo de inquérito da PGR da Venezuela por conspiração. Já viu esse filme antes? E aqui ele falando um pouco sobre a relação do Lula, que fala tanto que não pode explorar a Amazônia, que o Brasil é soberano. Olha o que o Bolsonaro tem a dizer. Não basta agora o problema que estamos tendo agora do Carrefour, fazendo uma campanha para não comprar nossa carne. Eu diria mais, né? O Lula, a questão de poucas semanas, estava na Amazônia com o índio Raoni e o nosso querido Macron. E foi assinado ali um acordo para o Macron explorar urânio no Brasil. Talvez lá em Santa Quitéria, no Ceará. Até porque ele perdeu urânio de um país da África, que lá sim foi dado um golpe. Eu jamais assinaria um acordo de urânio com qualquer outro país, muito menos com o Macron. Agora, se eu assumisse hoje a presidência da República, esse acordo seria revogado. Não basta agora o problema. Então, né, o Lula, que fala tanto de proteção da Amazônia, compartilha também com seu amigo esquerdista para ver o que ele fala. Quer proteger a Amazônia ou quer discursar que protege, quer explorar tudo? Tinha uma lei, pessoal, anti-desmatamento, que obrigava o Brasil aí
a cumprir uma série de regras que não está cumprindo, o Lula não fez nada para cumprir, e a União Europeia ia parar de exportar do Brasil, ia parar de fazer importação aqui do Brasil. O Brasil ia perder mais de 20, 30 bilhões de reais. Então os ministros do Lula foram veementes em falar para prorrogar essa lei do antidesmatamento. Então o discurso é uma coisa, a prática é outra, né, pessoal? Então esse foi o nosso boletim de hoje. Vamos ver se essa notícia do Mensalão a gente consegue uma força maior em cima disso, o Mensalão, o Petrolão, vendo à tona o desmonte que o STF está fazendo nas instituições que combatem a corrupção, e a gente tem que usar isso para mostrar para o Brasil, pessoal, não é possível que todo mundo fique preso no Homem-Bomba, por exemplo, com algo muito maior acontecendo em volta e todo mundo, a mídia, ficando silenciada. Compartilhe esse vídeo, eu te espero aqui amanhã para mais informações. Obrigado a todos!